Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos numa quinta-feira chuvosa como essa. É uma honra participar dessa atividade com vocês. Na verdade, Varginha hoje é uma cidade muito cara para mim, porque corre sangue varginhense no corpo dos meus filhos, nas veias dos meus filhos. Eu me casei com uma varginhense há 14 anos, construí vínculos aqui e é justamente em função do meu trabalho é que um desses vínculos me convidou, juntamente com o professor Luiz Gustavo, para fazer esse trabalho. Eu sou psicólogo formado pela PUC, em Belo Horizonte, me formei no ano de 2001 e, como boa parte dos psicólogos, eu fui migrar inicialmente para a parte clínica, que é a parte dos atendimentos. Foi uma tentativa não muito bem sucedida no início. A bem da verdade, o início de carreira é sempre muito desafiador para todos nós. E, em função das dificuldades de mercado, nessa área que eu pleiteava, eu fui trabalhar em outros espaços, dentre os quais um grande desafio que foi trabalhar na coordenação de uma APAI, de uma cidade com índice de violência muito grande, que é a cidade de Ibirité, na Grande Belo Horizonte. A APAI, que já tem um público peculiar, já tem um público desafiador, pelas características que apresenta, que essa APAI ela fica sediada em frente à maior favela de Minas Gerais, que é a Vila Ideal. Então a gente tinha ali um cenário de muita marginalização, de muita droga, muitos homicídios, e aquele público tão carente de assistência que era o nosso, aspas, objeto de trabalho. A partir dali eu fui evoluindo nos meus estudos, caminhei depois para atividades sociais, um projeto em Belo Horizonte chamado Projeto Acalanto. Fiz algumas formações, fiz a pós-graduação, conforme foi citado, depois iniciei outra pós-graduação, até que em 2006, eu fui chamado para trabalhar na Associação dos Servidores Municipais, o nome é meio estranho, mas Associação dos Servidores Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte. Belo Horizonte hoje tem 45 mil servidores municipais. É quase, talvez, um terço da população de Varginha. Dos 45 mil servidores, 15 mil servidores são associados a essa instituição. Essa instituição tem dois núcleos, um núcleo de resolução administrativa e um núcleo de convivência, onde temos atendimento psicológico, podologia, artes, dança, fisioterapia, acupuntura. Então é um espaço muito rico no sentido de acolher esses servidores. E eu vou contar para vocês o que me assustou logo que eu cheguei na ASEMC, na Associação dos Servidores, em 2006. 80% dos pacientes que nos procuravam, e isso ainda prevalece hoje, eram professores. O segmento da educação, ele é disparado o segmento que mais adoece. É um segmento extremamente desafiador, extremamente agressivo e hostil. Eu gosto de brincar no discurso que os relatos são surreais. E quem trabalha em escola pública, não sei se tem algum professor aqui que trabalha em escola pública, sabe o que eu estou dizendo. E eu vou explicar para vocês por quê. Porque a escola é o espaço onde vão ser encenadas todas as mazelas sociais. As dificuldades conjugais, as dificuldades financeiras daquelas famílias, os problemas relacionados ao alcoolismo, drogas, sexualidade. Então o aluno traz da grande sociedade para essa pequena sociedade escolar tudo isso que ocorre, que ele observa. Ele vai reproduzir exatamente nesse espaço escolar
essa grande diversidade de experiências, muitas vezes não muito positivas. Todos nós sabemos, isso não é novidade para ninguém, que há algumas décadas o ensino público era muito privilegiado em termos de organização, em termos de corpo docente, porém, com a falência gradativa do Estado, a educação passou a receber uma valorização cada vez menor, né, um investimento cada vez menor, de maneira que a educação ela foi ficando mais produtiva nos espaços particulares. Nós temos grandes instituições, né, hoje em dia, que investem, entre as quais a própria UNES, investem em educação, porque é um segmento muito rentável. E é muito bom que se invista nisso, é muito bom que haja lucratividade em cima disso, que isso seja atraente do ponto de vista comercial, porque é através desse segmento é que a gente vai construir uma sociedade mais justa. Mediante essa observação, e só abrindo um parênteses breve, antigamente, há uns 10, 12 anos atrás, quando eu entrei na SEMP, a prevalência dos casos era depressão, ansiedade. Hoje, a prevalência é de surto psicótico, ideação suicida, afastamento com readaptação funcional, síndrome do pânico, no mais alto grau, o índice de professores que tomam medicamentos ansiolíticos, anticonvulsivantes, antipsicóticos, multiplicou. Pacientes que eu acompanho já há 10 anos, 8 anos e que tinham psicopatologias amenas, hoje voltam com ideação suicida, que é a ideia de morte. Então, é uma atividade que cada vez mais merece valorização, merece respeito, merece atenção da parte política e da própria comunidade. O que me traz aqui hoje, dentre outros fatores, é a crença de que locais como Varginha, que ainda preserva um pouco de uma referência ética, de uma base moral que já se perdeu em grandes centros como Belo Horizonte, locais como esses são estimulantes para mim, no sentido de conscientizá-los e fazer com que essa cultura não se perca, essa cultura da boa educação, do diálogo, da parceria entre a comunidade escolar, envolvendo todos os seus membros, seja os professores, os pais, os alunos, porque somente assim, com o envolvimento de todas as partes, é que a educação vai frutificar e gerar bons alunos. Eu tenho uma percepção hoje, infelizmente não muito positiva, de que o nosso futuro, tomando como referência o meu público lá, não é um futuro muito bom. Porque o que se vê nessa educação é uma educação totalmente sem referência, sem limite, sem investimento. Para quem conhece bem Belo Horizonte, eu trabalho na Rua da Bahia, quase com Afonso Pena, e no último mês, invariavelmente, todos os dias, inclusive hoje, teve manifestação naquela região, que é a região ali próxima da prefeitura. Então, as manifestações se sucedem, a insatisfação dos servidores cada vez maior, sobretudo porque não há contrapartida. Eu invisto intensamente na minha atividade, procuro devotar a minha profissão, todo o meu amor para fazer bons alunos, para fazer bons alunos. No entanto, eu vou receber o meu salário parcelado 1, 2, 3 vezes, se receber, né? Sob pena de assédio moral, de assédio sexual, de ter o carro quebrado, de ter um traficante que desce do morro com um revólver e aponta para minha cabeça porque eu tirei ponto do filho dele. Então as histórias são nesse nível para pior. Seria constrangedor contar para vocês aqui as histórias que envolvem situações de sexualidade. Tamanha agressividade dos relatos. Então eu faço um convite para que todos nós, da comunidade escolar, possamos refletir
refletir no sentido de mantermos pelo menos onde ainda impera isso, como uma cidade como Varginha, manter essa qualidade, manter esse diálogo e segurar firme nessas referências históricas, éticas, que ainda fazem parte da comunidade de vocês. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu quero me fazer entender através dessa história. Vocês são pais, mães, pais aí ambigênero, né? Pai e mãe, eu sou pai. E um belo dia a gente recebe um presente. E é certamente o maior presente que a gente recebe. É um presente que vai trazer para nós os sentimentos mais plenos, mais intensos, os sentimentos ainda não conhecidos de um amor integral, de uma expectativa. E o que a gente faz? O que a gente faz com esse presente? Como é que a gente conduz esse presente que é o nosso filho? Existem muitos processos mentais envolvidos nessa relação pai-filho. E é importante aqui enumerar alguns deles, até para que vocês tomem consciência de como é que vocês podem conduzir essa relação de maneira mais eficiente, a fim de gerar uma educação mais eficiente para os seus filhos. Um mecanismo muito comum é a projeção, né? A minha formação, que é prioritariamente psicanalítica, é uma formação que privilegia muito esse conceito. Eu deposito no outro as minhas expectativas e coloco este outro, que é o meu filho, como representante dos meus sonhos, sobretudo os frustrados. Então eu, que tentei ser jogador de futebol para jogar no meu time lá em Belo Horizonte e não consegui, vou depositar toda essa expectativa no meu filho, tirando dele essa autonomia de fazer uma escolha por conta própria. Eu vou pegar as minhas frustrações no ambiente profissional, vou depositar tudo nele, fazendo com que ele seja o receptáculo, né? O lixo de todo esse ódio, de toda essa raiva que eu trago do trabalho. E é muito importante, por isso eu trouxe a imagem de uma caixinha, porque numa analogia talvez um pouco feia, mas necessária aqui para efeito didático, a criança é como uma caixinha. Ela já vem com alguns itens. Ela já vem com conteúdos que são herdados pela hereditariedade, pela genética. Ela já tem respostas instintivas, mas boa parte dessa caixinha ainda está vazia. E vai depender de cada um de nós rechear essa caixinha com os melhores conteúdos. Porque na vida adulta essa caixinha vai ser aberta. Ela será aberta e o adulto será a manifestação dessa criança que foi educada, recheada com todos esses recursos que foram colocados durante as competências que a gente chama na psicanálise de relações objetais. Relações parentais, relações objetais. Existem 3 formas, basicamente, de se estragar uma criança, entre tantas outras, assim como existem muitas formas de trazer uma boa educação para a criança. O primeiro elemento é a gente, que pode atrapalhar, é a gente se empoderar excessivamente, é a gente tomar posse desse objeto e não dar autonomia, conforme eu escrevi aqui. A criança ela tem que ter um entendimento do mundo que será a partir da exploração que ela fará desse mundo. Significa que eu tenho que largar a criança aqui e deixar ela explorar tudo sem nenhuma organização? Claro que não. Nós vamos chegar nesse ponto que é o equilíbrio entre o limite e a liberdade. Mas vejamos.
Primeira forma, e é muito importante que vocês entendam isso, as teorias hoje de comunicação são consensuais em afirmar que, percentualmente, a comunicação não verbal é a principal forma de transmissão de informação. Eu estou aqui verbalizando para vocês, articulando meu discurso, coisa que eu faço muito bem, mas a mensagem não é só o que eu estou falando. A mensagem, ela vai através dos meus gestos, da minha expressão facial, através da roupa que eu visto, através do meu comportamento, que quando vocês chegaram, alguns me observaram, perceberam talvez ali alguma timidez, através do meu sotaque. Então, nas entrelinhas dessa comunicação, está indo ali um conjunto de informações não verbais. O que vocês precisam entender em primeiro lugar? A criança escuta o que o pai e o que a mãe falam, mas a primeira referência que ela tem é a observação do comportamento. Não adianta eu virar para o meu filho Felipe e falar assim: Felipe, eu gosto muito da tia Patrícia, muito. Há uma contradição entre a informação verbalizada e a informação gestual. E nesse caso, o que é imperativo é a informação gestual. Não à toa, e eu gosto muito dessa temática, existem inúmeras literaturas. O livro mais famoso, todo mundo conhece, é O Corpo Fala, que vai dizer dessas mensagens que são expressas pelo gestual. A criança, sobretudo nas primeiras idades, ela ainda não tem essa articulação que a gente chama de articulação simbólica. Então o acesso à linguagem ainda está sendo construído, de maneira que a criança é prioritariamente corporal. E sendo corporal, ela também vai enxergar o mundo dessa maneira. O mundo ainda é concreto, o mundo ainda, ele é, se eu falo para o meu filho, eu estou morrendo de fome, dependendo da idade, ele não vai entender que isso é uma metáfora, ele pode compreender que é o que acontece com as estruturas psicóticas, que eu efetivamente estou morrendo. Então veja, para dar uma boa educação para o filho, o primeiro critério é o comportamento. Não adianta discursar e agir contrariando aquilo que você disse. Se eu volto a dizer, se eu digo para o meu filho ou para a minha filha Júlia que fumar é uma coisa muito feia, porque o cigarro faz muito mal à saúde, há uma contradição, uma ambiguidade entre o meu gesto, a minha ação e a minha fala. O primeiro elemento a ser observado é isso, a coerência entre aquilo que eu digo, entre aquilo que é valor para mim, entre aquilo que eu expresso, que são as minhas crenças, e o meu comportamento. Nesse sentido, eu trouxe aqui um espelho, porque na verdade as crianças nos espelham o tempo todo. E isso é muito claro para quem tem um pouquinho de percepção. A maioria das crianças ouve o que dizem a elas. Algumas, inclusive, fazem o que é dito. Mas todas as crianças fazem o que os adultos fazem. O melhor exemplo é o modelo equilibrado. Eu trouxe aqui duas imagens, que são emblemáticas, justamente para ilustrar isso que eu estou dizendo. Lá na educação infantil, lá nos pequenininhos, a professora vai abaixar, lá na altura da criança, vai ensinar a fazer fila, e ela coloca duas crianças como modelo na formação dessa fila para que haja uma repetição. Ela vai trabalhar a repetição, porque é pela repetição que a criança vai aprender determinados padrões comportamentais. Ela vai ilustrar através de gestos o que ela quer. No mundo adulto isso é diferente. Eu vou simplesmente verbalizar. Vou dizer, gente, por favor, façam uma fila. Eu não preciso ilustrar. Eu não preciso desenhar.
E assim é o mundo da criança. A criança vai enxergar esses pais observando prioritariamente o comportamento. Então, muita atenção, porque se você se comporta de maneira incongruente com o que você diz, você está criando aí uma divergência de informações que vai penalizar a formação dessa criança. Nós vamos falar de um tema aqui, que é o segundo item. Esse segundo item está diretamente conjugado com o terceiro, que é a questão do limite. Esse é um tema muito polêmico. Eu vejo que há muita confusão em relação a esse tema. Eu, por exemplo, vivo divergindo da minha esposa. São dois modelos de educação muito diferentes. Ela tem um modelo mais tradicional, né? Eu tenho um modelo um pouco mais liberal, e a gente vive divergindo. O que acontece? A figura X diz para a figura Y: você deixa ele fazer tudo o que ele quer. Aí a figura Y diz para a figura X: mas você não deixa ele fazer nada, né? Esse debate aí é um debate sempre presente na vida conjugal. E onde que vai desaguar isso? Normalmente, na escola. A criança vai operar na oscilação. Ela não sabe se pode, ela não sabe se não pode de jeito nenhum. E eu vou contar uma passagem para vocês que aconteceu hoje, de uma paciente que eu atendi antes de vir para Varginha. Essa paciente é uma paciente que eu já acompanho há bastante tempo. Ela está vivendo uma grande crise conjugal e ela precisa tomar decisões. E olha o que ela me disse. Ela falou comigo o seguinte: Cássio, eu tive uma educação tão cheia de limites, tão castradora, que eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei o que eu tenho que fazer, porque na minha vida quem tomou as decisões sempre foram meu pai ou a minha mãe. O limite entre a liberdade e a libertinagem, entre a firmeza e a ditadura, é muito difícil de ser encontrado. Vou trazer para vocês aqui um pequeno recorte, um recorte teórico, né? Que eu também não quero fazer aqui o papel daquele que está ensinando como educar os filhos. Cada um tem um modelo muito intuitivo, mas do ponto de vista teórico, né, é desejável que haja um equilíbrio em relação a essas tomadas de decisões quando a gente vai colocar limite nos filhos. O que nós sabemos é que quando há a imposição de um limite excessivo, e isso é muito bem descrito num filme, premiado inclusive, chamado A Fita Branca, filme, salvo engano, alemão, ou pelo menos de cenário alemão. O que acontece quando nós somos proibidos o tempo todo? Provavelmente vão acontecer um desses dois fenômenos. Ou eu vou me rebelar contra essa constante castração a que eu estou submetido, ou então eu vou me anular, que é o que acontece no relato dessa minha paciente. Ela precisa tomar decisões, mas ela não sabe para onde vai. Qualquer decisão que ela vislumbra, ela se sente totalmente desamparada. Ela demanda, mesmo hoje, aos 50 anos de idade, da presença do pai e da mãe para ajudá-la a tomar decisão. E nós não queremos isso para os nossos filhos. Nós queremos ensiná-los, e ensinar não é imprimir uma regra sem um juízo crítico. No início, a criança vai precisar que a gente tome a decisão para ela. Mas se a cada instante dessa tomada de decisões você dialogar, conversar, explicar, a criança vai fazer ali uma análise crítica da situação e aos poucos ela vai construindo critérios próprios para essa tomada.
E quando ela constrói critérios próprios, ela vai se sentindo segura, porque ela vai se empoderando, que é um termo que a gente utiliza também com muita frequência, sobretudo no coaching, né, nas teorias da motivação. Mas veja, eu só vou conseguir fazer o que eu preciso fazer na vida adulta se eu tiver tido alguma autonomia na infância. E aí eu volto a citar essa distância aí, que é muito tênue entre o limite severo e o limite parco, o limite frágil, né? Veja, se eu castro o meu filho o tempo todo, ele não vai conseguir expor aquilo que ele precisa no ambiente social. Ele não vai se sentir seguro, porque ele vai reproduzir essa relação que ele tem com o pai, com a mãe, com o irmão, com o tio, com a avó, com o avô, seja lá qual for a figura de referência dele, ele vai reproduzir com o patrão, com o colega de trabalho, com o vizinho, com a namorada, com o namorado. E a tendência é colocar essas pessoas que são do ambiente de convivência na função paternal ou maternal. Ontem uma paciente dizia para mim: Cássio, eu descobri por que eu brigo muito com a minha chefe, porque ela parece muito com meu pai. Meu pai tentava impor as coisas para mim a qualquer custo, e eu percebi que essa minha chefe faz isso também. Então ela tira de mim aquele sentimento que foi produzido na infância através dessas medidas castradoras excessivas do meu pai. Então nós estamos falando de um lado aqui, que é o limite excessivo. Nós vamos falar do outro lado. Como eu disse, né, está exposto os limites em excesso, reforçam a contrariedade e eliciam a rebeldia. Já eu toco no outro ponto. Eu saio todos os dias, pego um ônibus, lá no bairro Caiçara, onde eu moro, gasto 30, 40 minutos até o centro. O ônibus lotado, eu não posso ficar com o celular perto da janela, porque alguém puxa, é a nova moda agora, puxar o celular pela janela do ônibus. Eu vou para o trabalho, na hora do almoço eu tenho que achar um self-service de comida terrível, caro. Chego em casa 7, 8 horas, ainda tenho que ajudar o filho a fazer para casa, tomar banho, isso, aquilo, outro. E aí quando meu filho chega lá nos 11, 12, 13 anos, ele vira para mim e fala assim: pai, eu não vou torcer para o seu time, eu vou torcer para o outro time, eu não vou torcer para o Atlético, eu vou torcer para o Cruzeiro. Aí eu penso, pô, sacanagem, eu fiz tudo aquilo que eu podia fazer pelo meu filho e agora ele vem me contrariar. Porque o que eu dei para ele foi material, não foi diálogo, e a cada vez que ele manifestou um desejo próprio, eu sequer dialoguei, eu simplesmente castrei. A forma que ele tem de me retalhar é mostrar para mim que ele tem uma identidade própria, independente da minha. E sabe como é que o adolescente faz isso? Contrariando a figura do pai, contrariando a figura da mãe. É quase um prazer, na verdade não configura um prazer, mas eu quero dizer para você que eu tenho vontade própria, que eu escolho. Eu até gosto do Atlético, mas eu vou torcer no Cruzeiro só para te contrariar e mostrar que a escolha é minha, porque você me cerceou da escolha até aqui. Essa é a mensagem. A criança vai ter que entender, e essa é a grande sacada, que o limite que você coloca é uma expressão. Há uma confusão muito grande em relação a isso. A gente acha que a gente está dando amor, deixando o filho fazer tudo. Tem um videozinho rodando aí pelo WhatsApp de um psicoterapeuta falando de uma síndrome, que é a síndrome do imperador. Eu até mandei para o Luciene talvez tenha replicado aí. O que é a síndrome do imperador?
O psicoterapeuta explica o seguinte: o mundo está tão chato, as relações estão tão vazias, o amor, as conquistas sexuais, o turismo, está tudo tão destituído de sentido, que eu transformo o meu filho no tótem narcísico. Eu projeto, como eu disse aqui no início, todos os meus desejos de felicidade nesse filho. E a partir daí eu coloco ele numa posição narcísica, que é a posição de tirania, de reinado nessa casa, porque ele não pode viver a tristeza, ele não pode viver a frustração. Eu vou usar um termo psicanalítico, espero que vocês entendam que é uma metáfora, né? Mas eu gozo com a felicidade plena e com a vida perfeita do meu filho. Você está matando o seu filho. Eu gosto muito de filosofia, dentre as quais a filosofia judaica. Tem um líder judeu no Brasil, com vários livros publicados, chamado Newton Bonder. É uma obra muito interessante que ele tem. Dentre os livros que ele publicou, ele tem Alma Imoral, sobre Deus e o Sempre. E ele vai dizer nesse livro sobre Deus e o Sempre, que tudo na vida é dois: a tristeza e a alegria, o homem e a mulher, o preto e o branco, o gordo e o magro, o feio e o bonito. Só tem uma única coisa que é Deus. Deus é unidade. Em Deus há todas as convergências, há todas as expressões, mas tudo é dois. E a criança tem que entender isso. Você tem que entender que a criança não vai encontrar um mundo que vai dar tudo para ela. A criança tem que frustrar. A criança tem que cair e sentir a dor da queda. A criança tem que sofrer o limite e tem que arcar com o sofrimento daquele limite. Se eu coloco meu filho de castigo, ou dou um tapinha, porque eu sou um psicólogo que dá uns tapinhas de vez em quando, e dou um tapinha, e a minha esposa vem acariciar a cabeça do meu filho, ela está prestando um desfavor a ele. Primeiro que ela está me desautorizando como figura de referência, depois que ela está dizendo para esse filho o seguinte: não, você não pode sofrer. Na verdade, normalmente é o contrário, eu dou um tapa a ela e eu que tiro. Mas enfim, inclusive esse é um detalhe importante, que é a uniformidade das condutas do pai e da mãe. Para isso, muito diálogo é importante, né? Mas veja, tem uma cultura que está pegando aí em todo mundo, que é a cultura que eu chamo de mito da positividade. Por que eu uso esse nome? Na verdade, esse nome não é meu. Esse nome, esse título é o título de uma publicação da revista Bases, eu até repliquei no meu Facebook, e a ideia é essa: é a plenitude. Eu tenho que ser feliz o tempo todo, eu não posso falhar, eu tenho que ser o mais bonito, eu tenho que ser o mais performático, eu tenho que fazer aqueles exercícios de motivação, de olhar no espelho e falar: amanhã será um novo dia, amanhã tudo vai ser perfeito, amanhã eu vou conquistar as pessoas, amanhã a minha potência vai para 100, porque se eu falhar um pouquinho, eu sou um fracassado. E a síndrome do imperador é essa: é a projeção dos pais nessa criança, atribuindo a essa criança uma posição de reinado, de tirania, que depois vai penalizá-la enormemente na vida adulta.
é a falta de limite. A falta de limite, naturalmente, vai gerar uma série de consequências. O excesso de consumo, e eu afirmo a vocês, que cada vez mais a compulsão é um problema na nossa sociedade. O maior problema que nós temos hoje, em termos de compulsão, não é o crack. O crack é terrível, o crack é 1% no máximo das estatísticas em relação à droga. A pior droga que nós temos na sociedade chama-se álcool, porque é lícito, toda família tem um alcoolista. A terminologia mudou, para quem não sabe, antigamente a gente usava alcoólatra, hoje em dia se usa alcoolista. Então, o índice de dependência alcoólica multiplicou, o índice do uso de drogas multiplicou, o índice de compulsão por compras multiplicou, o índice de compulsão por sexo multiplicou. Por quê? Porque a sociedade nos ensina que eu tenho que ser feliz o tempo todo, e essa mesma sociedade de consumo me oferta uma série de objetos de satisfação que vão me satisfazer aqui, e daqui 5 minutos essa satisfação vai esgotar, e eu vou ter que comprar de novo e consumir. E o que a gente faz com os nossos filhos, na hora de fazer o álbum da Copa do Mundo? Na minha época tinha o que a gente chamava em Belo Horizonte, não sei se aqui era assim, um tapão, uma troca de figurinhas e tudo. Hoje em dia o pai vai lá, compra 100 pacotes de uma vez e entrega para o filho, sequer dá tempo de degustar. Mas é isso, ele tem que preencher isso rapidamente, né? Essa falta de limites gera um grande desamparo, que as crianças pedem limite. Não esse limite exagerado, como eu estava descrevendo aqui anteriormente, mas o limite salutar, o limite que gera um juízo crítico, o limite que faz a criança pensar e falar, bom, agora eu posso, agora eu não posso. Como eu disse, as neuroses, conforme Freud nos ensinou, elas são formadas com esses limites excessivos, que são as castrações. Porém, não tem como a gente acertar, né? Uma ou outra neurose a gente acaba ficando, mas dimensionar, a melhor forma da gente dimensionar esse senso de limite é através do diálogo. Essas crianças vão vir para a escola com falta de limite ou com excesso de limite, e o excesso de limite ele se traduz na sala de aula de que maneira? Eu não consigo apresentar um trabalho, eu não consigo interagir, eu não tenho voz ativa na relação com os colegas no trabalho, eu não consigo pedir para a professora para ir ao banheiro, eu não consigo explicar para a professora uma dificuldade que eu tive em relação a um para casa, a um trabalho. Então, muitas vezes, o maior cerceamento dessa criança será na comunicação. Eu não consigo me aproximar daquela menina que eu acho bonita, eu não consigo me aproximar daquele menino que eu acho bonito, porque eu não tenho autonomia, eu sou totalmente inseguro. Tudo quem decidiu por mim foi os meus pais. Eu não vou me estender nessa temática, até mesmo porque o tempo é exíguo, e veja que nós temos aqui uma temática que é interminável. Eu procurei aqui, através de algumas metáforas, abordar essas questões para que fique claro para vocês. Modelo e equilíbrio na atribuição de limites. Agora, o que a escola tem a ver com isso tudo? Conforme eu ia dizendo aqui, a criança traz para a escola todas essas confusões, todo esse conflito da dificuldade em relação à atribuição de limites, do discurso contraditório com o comportamento que eu vejo no meu pai, na minha mãe, no meu irmão, no meu tio, na minha tia, na minha avó, no meu avô, na diferença de posicionamento do meu pai para com a minha mãe. E aí eu chego aqui e vou trazer isso tudo para a relação com a professora. E eu vou ser agressivo com a professora tanto quanto eu sou agressivo, tanto quanto meu pai é agressivo comigo. Eu vou bater no coleguinha porque a linguagem que me ensinaram quando eu sou contrariado é a da palmada, é a da porrada, não é do diálogo. E aí eu volto lá atrás. O que vocês querem para o filho de vocês? Para esse grande presente? O que
que é para colocar nessa caixinha, o que é para ensinar para esses filhos. Ensinar a dialogar, ensinar a consumir com limites, ensinar a enxergar o outro dentro do seu espaço, como diria a música, cada um no seu quadrado. O limite em relação à internet é consensual, isso é global, e existe já catalogado pela Organização Mundial de Saúde, pelo CID, pelo DSM-4, que são os manuais de psiquiatria, a dependência cibernética. Crianças, adolescentes e até adultos. Eu atendo um senhor de 70 anos que não consegue parar de jogar no computador. Então, o celular é um espelho onde eu vejo tudo aquilo que eu quero. Todos os vídeos de futebol do meu time, todos os joguinhos onde eu vou manipular o meu poder para vencer esse ou aquele adversário. E eu posso clicar de novo e começar de novo, porque a minha potência é infinita. Antigamente, nos fliperamas, a gente tinha aquelas fichinhas, né? A gente até amarrava um barbante na fichinha para puxar ela de novo, porque era rapidinho. Hoje em dia não, você clica lá e começa de novo. E a internet é uma estante com uma infinidade de alternativas, e eu não sei lidar com isso tudo, mas eu vou consumindo isso tudo sem o menor juízo crítico. Essas crianças chegam na escola, manifestam isso, expõem toda essa agressividade pela falta de limite, toda essa timidez, esse medo, essa vergonha pelo excesso de limites, trazem comportamentos inconscientemente através da reprodução de padrões que veem no pai ou na mãe. E aí é fundamental, e eu gostaria de terminar minha exposição com essa colocação, que haja uma parceria, que haja uma afinação, um alinhamento do diálogo entre pais e escola. Pais na figura do pai ou da mãe, ou da avó ou do avô, aquele que é o responsável pela criança. Escola na figura do porteiro, da professora, do coordenador, da supervisão pedagógica, da cantineira, da diretora, porque todos são interlocutores do espaço escolar com essa família. Mas as coisas têm que ser discutidas em bom tom, até mesmo para dar exemplo para essas crianças. E a confusão tem sido tão grande que quando o professor dá uma nota baixa para o meu filho, eu não aceito, porque ele é o meu totem, ele é o meu ídolo e ele não pode falhar. Eu vou lá brigar com o professor e botar o dedo na cara dessa professora. E essa criança entende, quando ele ficar adulto, que ele pode passar o sinal vermelho, que ele pode subtrair o objeto de alguém, que ele pode passar na frente de alguém na fila, que ele não vai ser eliminado numa concorrência para uma vaga, numa seleção dentro de uma empresa. É esse adulto que vocês estão formando. É louvável que uma instituição como essa promova debates. A escola dos meus filhos, graças a Deus, faz isso também. Promova debates, e essa é uma mensagem muito clara que a escola dá aos pais, dizendo: ó, estamos aqui para conversar, estamos aqui para dizer para vocês que nós queremos dialogar com vocês em bom nível. Porque aqui é o espaço da educação. Não cabe o pai ou a mãe chegar aqui irritado, botar o dedo na cara da professora, tanto quanto não vale a professora projetar suas frustrações nessa relação com o pai, porque tem mais empatia ou simpatia com esse ou aquele aluno. Então é muito desafiador, mas é um desafio que vale muito a pena. Porque quando eu abrir essa caixinha no futuro, o adulto que sairá de lá é um adulto que vai ser feliz. Que é o que nós queremos para os nossos filhos. Mais uma vez eu agradeço a todos, agradeço de maneira especial ao professor Luiz Gustavo, a Luciene,
Volto a dizer, Varginha, cada dia é uma cidade cara, cada vez mais cara para mim, né, dado o fato de que os meus filhos têm no sangue o DNA varginhense, né, e espero ter correspondido às expectativas de você. O tempo realmente penaliza um pouco. Eu até trouxe aqui no slide algumas estatísticas, e como eu disse, são estatísticas surreais de violência, de bullying, de agressividade, de pesquisas que foram feitas. Eu posso disponibilizar isso e os professores podem replicar via e-mail para os pais esse material. Mas enfim, é estatística. E o que um debate como esse pretende é diminuir as estatísticas de violência e de falta de comunicação, a fim de transformar os filhos de cada um de vocês num adulto feliz, num adulto saudável, num adulto que sabe dialogar e que vai se desenvolver de maneira sadia. Obrigado, boa noite.